Olá, queridos irmãos e irmãs, eu vos saúdo com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos irmãos e irmãs, eu convido vocês a abrirem as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 11 a 13. 1 Reis, capítulo 19, 11 a 13. E na palavra de Deus diz assim: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Ora, meus irmãos e irmãs, isto aqui nos leva a concluir de que Deus tem voz. Deus tem voz. Você não tem um Deus mudo, um Deus robotizado. Ele tem vontade, personalidade e, acredite, ele tem voz. Vejamos o que está escrito logo no início da Bíblia, logo lá no primeiro capítulo de Gênesis, do verso 1 a 3, diz assim, ó: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Está vendo? E disse Deus. Ele tem voz. Faça-se a luz. Ou haja a luz. E houve luz. Percebeu então? Percebeu que Deus tem voz? A partir da voz de Deus, coisas são criadas desde o início do mundo, desse mundo que nós conhecemos. Coisas são criadas e feitas através da voz de Deus. Todas as vezes que essa voz ressoa, meu irmão, minha irmã, algo acontece. Algo acontece segundo a soberana vontade do nosso Deus. Acredite, meu irmão, minha irmã, que neste exato momento, Deus, Ele está se comunicando com você, meu irmão, com você, minha irmã. E você só precisa fazer a sintonia, sintonizar naquela frequência certa para poder ouvir e conseguir chegar a Ele. Quando nós queremos ouvir uma música no rádio, o que é que nós fazemos? Nós vamos lá no dial e mexemos ali no dial para poder sintonizar, encontrar a frequência. Às vezes, naqueles rádios mais antigos, a gente gira e ainda ouve um ruídozinho, tem um barulhinho, um chiado, aí a gente vai, ajusta, faz aquele ajuste fino e pronto, ouvimos com perfeição. Quando nós queremos assistir um vídeo, quando nós queremos assistir um programa de televisão, nós pegamos, antigamente era botão, mas hoje controle remoto. Pega-se o controle remoto e
vai lá passando canal a canal até chegar naquele que nós queremos, naquele que nós desejamos. Nós sincronizamos o canal àquilo que nós queremos. Pois é, para ouvir Deus, nós precisamos nos sintonizar também com Ele. Entrar em sintonia correta. Somente dessa forma nós podemos ouvi-lo. E é aí que entra o seu coração. É aí que entra o meu coração. Só ele consegue decodificar o que Deus está falando. Tem uma música que canta, né? Quando ele está em silêncio, né? Ele está trabalhando. Olha que ele está em silêncio. Mas nós precisamos entender o que Deus fala ao nosso coração. Tem uma outra que diz, né? Fala, Senhor, me ensina a ouvir a tua canção. Pois é. Pode ser que assim como no rádio, você precisa mexer no dial para poder conseguir sincronizar. Assim como se chega no controle remoto da TV para poder encontrar o ajuste correto, a frequência, a estação correta, você precisa também acalmar o seu coração para poder fazer o alinhamento. Elias, ele estava numa caverna. Quando ele entrou ali, nós sabemos, ele foi para lá fugido de Jezabel, porque ele estava com medo terrível daquela mulher. Então ele estava apavorado, seu coração não estava em sintonia. Ele não estava entendendo, depois de Deus ter feito tanta coisa, ele ainda tinha medo, estava tremendo e saiu, correu, até se esconder naquela caverna. E aí, mas naquele momento lá, que ele estava dentro da caverna, e Deus veio a Elias, quando passou aquele vento forte, ele sentiu aquele vento, ele percebeu, Deus não estava no vento. Quando veio o terremoto, ele viu, Deus não estava no terremoto. Assim também como não estava no fogo. A sua frequência foi se ajustando, seu coração foi se acalmando, entrando em sintonia, e aí ele ouve a voz. Doce e suave voz. Ele agora estava alinhado. E assim, quando ele acalmou seu coração, ouviu a voz de Deus, ele se ergueu, se levantou, saiu, e aí teve uma outra situação, outra vida com Elias. Ele voltou a ouvir a voz de Deus, ele se tornou o homem que ele sempre foi, um homem temente a Deus, que enfrentava qualquer coisa diante do temor de Deus. Assim somos nós, queridos. Precisamos nos sintonizar e não existe outra coisa melhor para poder fazer a sintonia com Deus do que a oração. Vamos orar? Baixe sua fronte. Pai bendito, Pai de amor, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Pai. Ó Pai, obrigado, Senhor, por nos ouvir, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, também a te ouvir, Pai, para que a gente possa conseguir sincronizar, ajustar o nosso coração e compreender, Pai, o que queres nos dizer. Pai bendito, Pai de amor, nós te pedimos, Pai, sonda, Pai, agora o coração desses amados irmãos e irmãs que nos ouvem nesse momento, Pai, e supre, Pai, as suas necessidades, Pai. Ser, Pai, com cada um presente, Senhor. Ajuda, Senhor, a sincronizar o seu coração contigo. Ó Pai bendito, recebe, Senhor, o nosso culto de louvor, nosso culto de adoração, Pai, que só Ti és digno dele, Pai. Recebe o nosso culto, Senhor, e enche, Senhor, o nosso coração com Teu Santo Espírito, para melhor Te ouvir, para melhor sincronizar os nossos pensamentos em Ti, Pai, e para que a gente também Te sirva cada vez melhor, Pai. Dar-nos uma boa noite na Tua santa presença. Nós Te oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, meus queridos irmãos e irmãs. A paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Jeremias 33:3, que diz: Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes das quais não sabe. Que nós possamos sempre clamar ao nosso Deus e confiarmos na grandeza, nas maravilhas que Ele tem poder para fazer por cada um de nós. Vamos louvar ao Senhor junto conosco? Amém. Em fervente oração, tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fluir o que estás a pedir. Quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tu deixares voltar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer. Quando tu deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tu deixares voltar, se orares, porém, sem o teu coração, goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu. Tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando Boa noite, irmãos. Vamos orar? Eu vou ler em Salmo 4, 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado.
tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Pai amado, Deus querido, Deus de toda graça, de toda misericórdia, louvado e exaltado seja teu santo nome, Senhor Deus. Graça te dou, meu Pai, por mais este dia de culto, de oração, quando o teu povo se reúne num só propósito, num só coração, num só espírito, mesmo que virtualmente, Senhor Deus, mas o Senhor tem conduzido a tua igreja e teu povo até aqui, nos ajudou, Senhor. Graça te dou pelas bênçãos recebidas das tuas dadivosas mãos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos dado saúde, provisão, a tua proteção constante e não nos tem faltado nada, Senhor Deus. Obrigada pela igreja, pela vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus, por cada família da nossa igreja Sião, pelos pastores da nossa igreja. Toma teus filhos nas tuas mãos, Pai amado. Senhor Deus, agradeço por toda a membresia, por todos os nossos irmãos amados, pelo corpo diaconal, pela EBD presencial que já está retornando e também pelo ministério infantil e que seja, Pai amado, cada vez mais próspero todas as atitudes que serão tomadas nesse tempo de pandemia. O Senhor dê a tua direção, a diretoria da igreja, Pai amado, para que possamos avançar cada vez mais no retorno presencial, Pai amado. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, porque até aqui o Senhor tem nos guardado e tem nos livrado, Senhor Deus. Visita cada família, Senhor Deus. Cada pai, cada mãe, cada jovem da nossa igreja. Toma nas tuas mãos, Senhor Deus, todo o ministério de comunhão da juventude, portas abertas e ministério de louvor. Toma teu povo, Senhor Deus, na tua mão. Visita, Senhor Deus, cada família. Visita, Senhor Deus, a todos nós com a tua mão de compaixão, de graça, de restauração, de avivamento, Senhor Deus, de santidade, ó Pai amado. Toma o teu povo, Senhor Deus, nas tuas santas mãos, Pai amado, nos derramando, Senhor Deus, a tua graça e a tua compaixão a cada dia. Eu oro no nome de Cristo Jesus, com o perdão dos meus pecados. Amém. Seu sonho? Sonhar é ter um anseio vivo, constante e intenso. Há uns anos atrás, perguntaram ao meu pastor, quando vivíamos um avivamento missionário, qual era o meu segredo como promotora de missões. A resposta dele foi que meus olhos brilhavam quando eu falava de missões. Fiquei muito feliz quando ele me contou, mas eu nunca vi os meus olhos brilharem. Eu via os olhos das crianças brilharem quando o termômetro chegava lá em cima no dia do encerramento de missões. Eu via os olhos dos meus filhos brilharem, do meu marido. Eu via os olhos dos meus irmãos brilharem quando faziam um alvo pela fé, entregavam o seu alvo. Eu via os olhos dos meus irmãos brilharem na associação quando enchíamos 2 ônibus para ir para o acampamento de promotores. Eu via os olhos daqueles jovens brilharem, vindo à frente no apelo para a vocação. Eu não vi os meus olhos, mas eu vi os olhos das crianças do sertão clamando por misericórdia. Eu vi o nosso Brasil, a Amazônia, com mais de 10 mil comunidades sem nenhuma igreja evangélica. Eu vi os presos, os surdos, os índios clamando pela graça de Deus. Ao mesmo tempo, eu vi o Senhor nos conduzindo para a mobilização voluntária nas juntas de missões nacionais. Hoje coordenamos a mobilização voluntária no Brasil. Um grande desafio quando temos ainda milhares de igrejas que não se envolvem com as nossas juntas missionárias. Há uns dias atrás, uma amiga me perguntou: Silvana, qual o seu sonho? A minha resposta foi: meu sonho é ver 100% das igrejas batistas envolvidas. Nós podíamos ter muitos barcos na Amazônia,
Podíamos ter aparelho de mamografia, ultrassom, raio-x. Podíamos ter muitos radicais, todos equipados com botes. Podíamos ter várias lanchas rápidas. Podíamos ter até avião para chegar nas comunidades ribeirinhas distantes, nas tribos indígenas. Podíamos ter muitos ônibus no sertão espalhados com equipamentos médicos odontológicos. Podíamos ter muitas cristolândias em todas as capitais do Brasil. Podíamos ter crianças tiradas das ruas com projetos de orquestra. Ela me disse, mas e um sonho pessoal? Eu fiquei constrangida porque eu não consegui pensar rápido num sonho pessoal. Quando eu cheguei em casa, eu perguntei ao meu marido, amor, qual o seu sonho? Ele me disse, meu sonho é ver 100% das igrejas envolvidas. Meu sonho é passar um mês com gerentes, atendendo como médico. Meu sonho é ver o sertão com equipamentos médicos, com ônibus, barcos na Amazônia. É poder atender aquele povo, é poder falar de Jesus. E eu disse, mas e um sonho pessoal? Ele ficou sem resposta e eu sabia o que ele estava sentindo. Com isso eu passei algumas noites com Deus. E Deus trouxe ao meu coração que esse é um dos grandes segredos da mobilização. Não há nenhum problema em ter sonhos pessoais. A questão é que eles jamais nos trarão satisfação plena e alegria completa. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, quando nós sonhamos com as coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Querido promotor, quando você sem querer, sem perceber, começar a sonhar mais com as coisas de Deus do que com as suas coisas, os seus olhos brilharão. Mas nunca queira enxergar os seus olhos brilhando, porque o dia que você olhar para si, eles apagarão. Para todo tempo Ele é o amor.
amado Deus bendito, eterno, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Te bendizemos, te agradecemos, Senhor Deus, por todas as bênçãos dispensadas sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor Deus. Pai de amor, nesse momento nós queremos interceder, Senhor Deus, por missões nacionais, a campanha que está sendo levada adiante, cada um dos missionários, Senhor Deus, teus servos que estão nos campos, aqueles que estão também gerenciando, Pai bendito. Ó Pai bendito, guia, dirige, inspira, enche do poder do teu Santo Espírito a cada um dos teus filhos, teus servos que estão envolvidos, Pai bendito, de uma forma direta ou indireta com esta obra, Pai. Intercedemos também aqui em favor dos trabalhos locais, Senhor Deus, na Frente Missionária da Gamboa, na Cristolândia, na Rua da Preguiça, Pai bendito, os radicais que estão envolvidos com esse trabalho, Pai bendito, usa-os, renova as tuas forças, Senhor Deus, e usa também a tua igreja, a cada um de nós, para estarmos assim nos envolvendo, abençoando, nos preocupando, Senhor Deus, dando a nossa contribuição, Senhor Deus, para fortalecermos, Senhor Deus, os laços desse trabalho, sustentarmos as cordas, Pai Santo. Deus amado, queremos assim colocar diante de Ti também, Pai eterno, aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando dificuldade na saúde, ó Pai, aqueles que estão internados, aqueles que vão se internar, que vão passar processo de cirurgia, Tu conheces cada um, Pai bendito. Deus amado, nós nesse momento nós intercedemos pela vida de cada um deles, mas oramos também por aqueles que estão em suas casas com algum tipo de dificuldade, limitação, Pai. Renova as forças, o ânimo, a confiança em Ti, Pai Santo. E também aquelas pessoas que estão a cuidar destes, Pai amado, que Tu renoves também as forças de cada um deles, Pai Santo. Ó Deus amado, nós intercedemos também pela Tua igreja, Sião, Pai amado, cada um dos seus membros, os departamentos. Oramos, Senhor Deus, pelos novos decididos, aqueles que estão chegando, Pai, à Tua casa. Ó Pai bendito, cuida assim de cada um deles, mas usa as nossas vidas como instrumento em Tuas mãos para discipular cada um destes, Pai amado, para encaminhá-los, para fazê-los também discípulos Teus, discipuladores, Pai Santo. Intercedemos pelos Teus servos pastores, o pastor Walter e assim também os demais pastores da nossa igreja, que Tu esteja usando, abençoando a vida de cada um deles, Pai amado. Ó Deus eterno, sustenta, Senhor Deus, a nossa fé, renova a nossa esperança, a nossa confiança em Ti, Pai amado. Ó Pai Santo, aquele que esteja porventura desanimado, que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa ser derramado de uma forma abundante sobre as suas vidas, tirando esse desânimo, Senhor Deus, colocando assim o fervor e o desejo de Te servir, de Te adorar, Pai Santo. Deus eterno, ouve a nossa oração, Senhor Deus. Aceita o nosso clamor, Senhor Deus. Responde segundo a Tua boa vontade, Pai amado. É a nossa oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando e adorando o nosso Deus. Se
salvação. És o meu dono, a minha paixão, minha canção e o meu louvor. Irmãos, por gentileza, abram a Bíblia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler os versículos 1 a 15. Acompanhem a leitura. Pois quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Porque bem sei a vossa prontidão, pela qual me glorio de vós perante os macedônios, dizendo que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos a fim de que, neste particular, não se torne vão o nosso louvor a vosso respeito, para que, como eu dizia, estejais preparados. A fim de que, se acaso alguns macedônios forem comigo e vos acharem desapercebidos, não sermos nós envergonhados, para não dizermos vós, nesta confiança. Portanto, julguei necessário exortar estes irmãos que fossem adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência, já há tempos prometida, para que a mesma esteja pronta como beneficência e não como por extorsão. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia abundância, em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Porque a ministração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus, visto como na prova desta ministração eles glorificam a Deus pela submissão que confessais contra o Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos, enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos têm por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Meus queridos, a graça de ofertar é o tema da nossa reflexão. Paulo estava liderando uma grande campanha de ajuda aos cristãos pobres de Jerusalém. Ele fala dessa oferta na sua primeira carta aos Coríntios, aqui na segunda carta, em Romanos, em Gálatas, Filipenses, mas nos capítulos 8 e 9 da segunda carta aos Coríntios, ele se detém mais. E diz o texto que havia pelo menos dois propósitos centrais nessa oferta. Um era
ajudar os necessitados, aos cristãos pobres de Jerusalém. E já era um bom motivo. Havia mais um: promover a unidade entre os judeus e aqueles que iam ofertar, os gentios, os não-judeus. Inclusive, ele fala aqui nos versículos já lidos, os irmãos prestaram atenção, que ele diz: porque a ministração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Enquanto eles, os judeus, beneficiados pela oração por vós, coríntios, demonstram o ardente afeto que vos tem, por causa da superabundante graça de Deus que é em vós. Então, isso ia trazer mais unidade. E Paulo dava a sua vida por isso, pela unidade das igrejas. Essa oferta iria cimentar mais ainda, além de ajudar os necessitados. Então, nos capítulos 8 e 9, ele faz um longo apelo para que os coríntios contribuíssem para essa campanha. E ele usa, interessante, não fala em dinheiro, mas ele usa vários sinônimos que trazem grandes lições. Já lemos aqui, ele usa a palavra serviço. Esse serviço a favor dos santos. Ele cita aqui, na prova desta ministração, ele está falando sobre a coleta, sobre a campanha, mostrando que uma das formas eficazes de nós servirmos a Deus é ofertando, contribuindo. Ele usa também a expressão, a ministração deste serviço, e achamos que ele intentava também dar o sentido de culto a Deus, porque a entrega do dízimo é um ato de culto. Inclusive, ele diz, no capítulo 8, não foi lido, ele diz aqui que, assim como abundais, coríntios, em tudo, em fé, em palavra, em ciência, em todo zelo, no vosso amor para conosco, vede que também nesta graça abundeis. Louvarmos a Deus com cânticos, sim, sim, e com os dízimos, também, é louvor a Deus. Ele usa uma outra expressão, além de serviço, de culto, ele usa beneficência. Capítulo 9 foi lido, versículo 5, ele diz lá: portanto, julguei necessário, capítulo 9, versículo 5, acompanhe por gentileza, exortar estes irmãos que fosse adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência, é a oferta, já há tempos prometida, para que a mesma esteja pronta como beneficência, e não como por extorsão, bênção. Nós somos abençoados para sermos bênção. Bênção. E é interessante que Paulo, ele prima pela transparência na administração desses recursos. Já na primeira carta aos Coríntios, acompanhe lá, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16. Observe o que ele diz, o comentário, versículos 3 e 4. Ele diz assim, e quando tiver chegado, 16, 3, mandarei os que por carta aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Mas, se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Ele pede que a igreja escolha mensageiros, aprove, para formar a comissão que iria administrar esses recursos. Impressionante. É interessante que no capítulo 8, ainda, da segunda carta aos Coríntios, a partir do versículo 16, ele diz que manda Tito e mais 2 irmãos. 8:16, ele diz assim: graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por vós. Tito era um grande cooperador de Paulo. E ele diz assim: e juntamente com ele, Tito, enviamos o irmão cujo louvor no evangelho se tem espalhado por todas as igrejas. Maravilhoso isso. Versículo 19, capítulo 8.
E não só isto, mas também foi escolhido, olha aí, foi escolhido pelas igrejas para ser nosso companheiro de viagem no tocante a esta graça, que por nós é ministrada para a glória do Senhor e para provar a vossa boa vontade. É o princípio da responsabilidade múltipla, que é adotado pela nossa igreja. A tesouraria, a comissão de finanças, eles apresentam mensalmente relatórios à Assembleia de cada centavo que é ofertado, né? E uma boa gestão é sempre um estímulo à fidelidade. E nós observamos que ele fazia isso também para evitar cortar comentários. Ele já tinha sido vítima de alguns comentários. Olha o que ele diz, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 18. Né? Já lemos essa parte. E ele diz que ia enviar Tito e mais 2, e tinha uma comissão de representantes de todas as igrejas envolvidas na campanha. Versículo 20, olha aqui. Assim evitando, 8:20, assim evitando que alguém nos censure com referência a esta abundância que por nós é ministrada. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Que transparência, né? Preocupação com a integridade do seu caráter e do evangelho, com isso que ele pregava. Né? Então, meus queridos, é um assunto de natureza espiritual. Isso aqui não é questão financeira, contabilidade, não. As ofertas, por exemplo, podem aumentar, sem, contudo, aumentar a espiritualidade. Pode aumentar por manipulação, por pressão psicológica, por medo. Cuidado com a maldição se você não ofertar. Isso não é. Né? Isso não é. Eu me lembrei, o pastor Elvino, da igreja de Tomazinho, lá no Rio, na minha cidade, a igreja com dificuldades financeiras, e um irmão bem intencionado, ele propôs que provisoriamente a igreja suspendesse a compra de materiais para as organizações de educação religiosa, escola bíblica dominical, e com isso a igreja faria uma economia. Aí o pastor, com muita sabedoria, orientou a igreja. O pastor disse, olha, tal proposta não seria economia. Pelo contrário, vai trazer mais problemas. Por quê? Porque argumentou, sem a orientação religiosa e doutrinária, os crentes não crescem espiritualmente. E aí não contribuem. As dificuldades vão aumentar. Quando alguns nomes não aparecem na relação nominal dos dizimistas, o que está em perigo não são apenas honrar os compromissos financeiros da igreja, o orçamento da igreja. O que está em perigo é a fé, é o amor, é a espiritualidade da igreja. Porque as contribuições, meus queridos, são um seguro, termômetro da temperatura espiritual da igreja. Paulo diz que, como eles responderem a essa campanha, né, isso vai ser uma indicação da condição espiritual dos crentes. Então, dar generosamente indica o relacionamento correto, a comunhão de alguém com Deus. Né? Nós vemos, inclusive, isso no texto. Daí resulta que a forma mais eficaz de elevar o nível de consagração dos bens é elevar o nível da espiritualidade, através da oração, participação nos cultos de oração, nos cultos para ouvirmos a mensagem, o alimento do nosso pastor Walter Batista, através do serviço, da evangelização. Né? Então, essa é a melhor campanha para aumentar a comunhão, aumentar a comunhão com Deus. Assim, as ofertas naturalmente crescerão também. Alguém pode dar o dízimo sem amor, mas é impossível alguém amar sem contribuir. Impossível. Né? E Paulo fala, meus irmãos, e agora nós entramos no principal. Os irmãos observaram o arremate da argumentação, último versículo do capítulo 9, ele apresenta a motivação central. Mas graças a Deus pelo seu dom inefável. Que dom inefável e indizível é esse? O amor de Deus em Cristo Jesus. Essa é a motivação do crente. O crente não contribui sob emoção, bota a mão no bolso e emociona. Não, ele pensa, ele reflete.
reflete, né? Nessa demonstração do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, ele usa muito, interessante, a palavra graça. Ele usa a palavra serviço, ele usa a palavra culto, ele usa a palavra beneficência, bênção, ministração, e usa graça várias vezes. Aqui, ó, capítulo 9, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. 9, 8. Né? Então, ele fala muito nessa questão, ele diz, olha, não é por extorsão, tem que ser algo voluntário, cada um contribua segundo propôs no seu coração, algo pessoal. Né? Amor forçado é uma contradição. Né? Ele diz, não digo isso como quem manda. Não digo isso como quem manda. Então, em tempo de muitas iscas que são balançadas hoje diante dos olhos dos membros para que contribuam, né? Convém atentarmos para a motivação correta. Contribuição não é negócio, não. Então, a maior motivação está aqui, ó, 9,15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, Paulo, vamos sublinhar isso, vê a contribuição como expressão de gratidão nossa pelo dom de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos? Será que a nossa contribuição reflete a nossa profunda gratidão? É interessante que Paulo apresenta lá no capítulo 8, versículo 9, o exemplo de Cristo. Ele apresenta o exemplo dos crentes macedônios, aos cristãos da Acaia, aos coríntios, e ele apresenta o principal, Cristo. Ele diz lá, né, versículo 9, capítulo 8, conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Ele se empobreceu. Em Filipenses ele diz, ele se esvaziou, para que nós nos tornássemos ricos, ricos dele, de Cristo. Então, esse exemplo, né, deve ser a maior motivação, a motivação certa. Né? Então, é por isso, meus irmãos, que a mordomia cristã começa com a graça divina, que tem a iniciativa de alcançar o pecador e suscita em nós uma resposta que não conta o custo. Eu acho aquele exemplo de Lucas 7, era uma mulher pecadora que havia na cidade. Foi alcançada pela graça de Deus, perdão. E nos diz o texto lá em Lucas 7, que ela entrou, havia um banquete dado para Jesus, ela entrou, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo e derramou. Ela se derramou aos pés de Jesus, chorando, começou a regar-lhe, né, com lágrimas os pés e os enxugava com seu cabelo. Que quadro de inspiração, né? E beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo. Aí Jesus disse assim, Jesus falou assim, por isso te digo, falou para o hospedeiro, né, que ficou escandalizado, Jesus sendo tocado por uma pecadora. Mas Jesus diz, perdoados-lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Quer dizer, o grande amor que ela demonstrou foi prova de que ela foi perdoada mesmo. Né? Teve uma experiência. Outro quadro de grande inspiração, aí uma outra mulher, e unção também, nos diz que ela entrou com um perfume caríssimo, de grande preço, e derramou, quebrou o vaso. Marcos diz que ela quebrou o vaso. Marcos 14, 3. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro de grande preço. Não reteve nada para ela. Derramou tudo. A gratidão não conta o custo, não. Derramou tudo, né? Não mediu os custos. Os macedônios também foram prodigiosos na contribuição, pela graça de Deus. Paulo diz lá, inclusive para estimular, né, os crentes a psicologia de Paulo, para estimular os crentes da Acaia, ele citou o exemplo dos macedônios. No capítulo 8, ele diz lá, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, é sempre pela graça, né? Porque o natural nosso é receber. Quando a gente dá, isso é
Graça de Deus. A graça de Deus que foi dada às igrejas de Macedônia. Como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo, capítulo 8, versículo 2, e a sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Agora, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram. A si mesmos se deram ao Senhor. Né? Meus queridos, Deus nos deu tudo em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo. Então ele deseja, ele suscita uma resposta integral. Filho meu, dá-me o teu coração. O apelo da Bíblia é isso. Né? Provérbios 23, 26. Filho meu, dá-me o teu coração, a pessoa toda. Né? Para alimentar o fogo do altar de Deus, Deus quer lenha e não gravetos. Deus quer o coração todo e não um pedacinho dele. Quer o seu tempo, quer o seu né? Os seus talentos, as suas oportunidades, sua saúde. Então, conclusão, meus queridos. Vamos transformar o desejo em contribuição efetiva. É interessante que Paulo ele diz assim, muito interessante, muito enriquecedor, capítulo 8, versículo 11. Agora, pois, ele diz para os crentes em Corinto, agora, pois, levai a termo a obra, 8:11, para que, assim como houve a prontidão no querer, haja também o cumprir. Interessante essa colocação, né? A maioria é dizimista, no desejo, mas e a prática? Então, Paulo estava falando aqui, né? Haja o querer e haja o cumprir. Né? Haja o cumprir. Não digo isto como quem manda, mas para provar, mediante o zelo de outros, a sinceridade do vosso amor. Como é que se prova amor? Deus dá prova do seu amor, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Que prova provada do amor de Deus. Então, João fala sobre isso. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Primeira carta de João 3,18. É que alguns dão uma palavra, mas não dão um centavo. Né? Amor na ponta da língua, quando deveríamos tê-lo na ponta dos dedos. Meus irmãos, não há mais maná brotando do céu para alimentar o povo de Deus, não. Ou melhor, existe, está no nosso bolso. Fruto do nosso suor e até das nossas lágrimas. Né? E muitos têm contribuído, graças a Deus, para as cestas básicas de alimento em nossa igreja. Portanto, nossa fidelidade nos dízimos e ofertas é uma prova convincente do nosso amor. Amor de boca e de mãos. Amor que participa da liturgia do culto, sim, e da liturgia do trabalho, da contribuição. Que esse texto de 2ª carta aos Coríntios, 8 e 9, nos estimule a uma vida de maior consagração a Deus e serviço ao próximo. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Eu desejo orar por cada pessoa que está participando deste culto. Oremos. Pai amado, nesse instante, nós temos o dever de não somente louvar o teu nome, não somente adorar a tua santidade, não somente pedir a tua manifestação na nossa vida, pedir que o teu Espírito nos aconselhe, pedir que o teu Espírito nos oriente, mas temos o dever de orar pelos nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão felizes, aqueles que estão abençoados. Por isso, nós oramos nesse instante, de um modo muito particular, por todos que estão participando deste culto nesta hora. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Amém. Amém.
uma semana feliz, uma semana abençoada para todos. Que o Senhor conceda a sua graça, a sua bênção, e nos próximos momentos em que nós nos reunirmos, mais uma vez, essa graça caia sobre todos e se estabeleça na sua casa. Amém.